Ó, o Piauí, olha esse dado, hein? Piauí tem pior taxa de domicílios ligados à rede de esgoto. Até uma polêmica aí, nessa questão aí. Falando de rede de esgoto, tem várias matérias aí, falando da investigação que o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, pediu em relação às emendas PIX, quase 670, né, Vitor? 670, eu não lembro, 650 milhões de reais que ele pediu investigação, porque os dados não foram preenchidos corretamente, faltam informações e é uma fortuna. Aí, tem várias matérias aí, eu vi agora essa questão da taxa de domicílio, tem várias matérias falando, ó, quando tem essa questão da emenda PIX, a rede de esgoto no Brasil tem esse problema, tem aquele problema, enfim. Mas é um dado preocupante, né, Vitor? Douglas, é um dado preocupante, não só pela questão lógica, que é a questão da limpeza urbana, da melhor forma de você viver, do bem-estar que você tem, mas tem muito a ver com a questão de saúde. E não só das pessoas que não têm ali esse serviço do esgotamento sanitário na sua casa, mas a saúde em geral. Mesmo que você more em um lugar onde tem o abastecimento de água ideal, que tenha a parte sanitária também, né, o saneamento seja feito também de forma ideal, mesmo assim você pode acabar sendo uma vítima desses locais onde não tem saneamento. Porque quando você não tem essa ligação de esgoto feita de maneira correta, o esgoto vai para algum lugar e muitas vezes ele vai para rios, para lagos, para lagoas, para o lençol freático, e é justamente dessas fontes que a gente acaba também tendo, se servindo, né, dessa necessidade que a gente tem pela água. E Douglas, esse dado que foi apresentado, que ele é um dado federal, ou seja, é um dado que aponta essa questão do saneamento em todo o Brasil e que aponta que a região do Nordeste é a região onde tem esses piores números com relação à ligação de esgoto. Não quer dizer que todas as cidades do Nordeste, todos os locais, não têm essa parte de esgotamento. Só aponta, e esse é o dado onde o Piauí tem aí essa pior taxa, de que tem a pior ligação com a rede geral de esgoto, ou seja, das casas que de fato o esgoto sai daquela casa e é levado para uma rede de esgoto, é levado para uma estação de tratamento de esgoto, e aí sim possa ser despejado de volta na natureza. Aponta então, pelos dados que foram apresentados, aponta que o Piauí, como eu falei, que tem esses piores dados, ele tem cerca de 13% dos domicílios ligados nessa rede geral de esgoto. Quando se faz uma divisão entre cidades e capitais, melhor dizendo, e cidades interioranas, esses números, esses dados do Piauí, eles aumentam. Aqui em Teresina, a gente já tem uma ligação maior dos domicílios com a rede geral de esgoto. Mas quando a gente olha para a zona rural, para municípios do interior, aí a gente volta a ter esses números bem abaixo. E quando a gente fala de rede geral de esgoto, a gente está falando, como eu citei, vai passar ali o cano ali, de esgotamento sanitário, levando para uma estação de tratamento de esgoto. Mas existem muitas residências aqui mesmo em Teresina que essa ligação ela é feita por fossa séptica e em muitos locais do interior do estado é feito ou por fossa séptica ou por alguns outros meios, inclusive o pior de todos, que é o de colocar o esgoto direto para o meio ambiente ou para as ruas, o que de fato traz essa maior preocupação para a saúde pública, e é isso que esses dados apontam, né? É justamente essa preocupação que se tem com a saúde pública, Douglas.